Bom dia, meus irmãos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe vocês. Que abençoe todos aqueles que querem passar a eternidade com Cristo no céu. Que a paz do Senhor ilumine a vossa mente e o vosso coração nesse dia e conceda a vocês o poder do Espírito Santo para viver uma vida de princípios na presença de Deus. Hoje eu estou feliz porque nós começamos a ler o livro de Daniel. Já fizemos hoje o primeiro capítulo do livro de Daniel. Naquele estudo de um capítulo por dia pelo Reavivados por sua palavra. E eu me empolgo com o livro de Daniel. Ele é o meu herói, né? Meu herói. Desde menina, eu sempre amei o livro de Daniel, gosto de ler. Apesar de não entender muitas coisas, mas eu gostava de ler. Principalmente no capítulo 1 e no versinho 8 eu quero ler para vocês. É uma coisa assim fantástica, porque Daniel nessa época, diz os historiadores, os teólogos, que ele tinha por perto de 16 anos de idade. Era um adolescente, era uma criança ainda, mas ele tinha um firme propósito na sua vida de viver, andar nos caminhos de Deus. Então ele diz assim, porque quando ele foi levado para a Babilônia cativo, né, ele fazia parte da família real. Então quando ele chegou em Babilônia, eles foram separados, né? Diz que foi 10 jovens foram separados, mas 4 se destacou. Daniel, Misael, Ananias, eles se destacaram. Então diz assim, porque aí eles queriam, o rei queria que os jovens que fossem levados para viver na corte de Babilônia, no palácio, o rei queria que eles participassem da sua mesa, comessem da mesma comida que o rei comia. Que privilégio, né? É um privilégio. Mas veja o que diz o versinho 8 do capítulo 1 de Daniel. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei e nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhes permitisse não contaminar-se. Ele pediu, por favor, ajuda. Ele sabia, se ele comesse aquela comida, ele ia se contaminar-se. E ele pediu para que o eunuco que estava cuidando deles ali, entende? Ajudasse, compreendesse que eles não podiam se contaminar, né? Interessante que aí o chefe disse, mas eu tenho minha cabeça, eu posso perder a cabeça, porque o rei depois vai ver vocês fracos, e aí abatidos, e o rei vai querer a minha cabeça daí. Daniel disse assim, faz uma experiência por 10 dias. Se em 10 dias nós não estivermos bem, você pode dar a sua comida, a comida do rei. Mas se nós estivermos bem, por favor, nos dê legumes e água a beber. Legumes a comer e águas a beber. E assim foi feito. E quando terminou os 10 dias de prova, eles estavam melhor do que todos na presença dali dos seus amigos. Eu vou ler para vocês aqui no livro, esse livro aqui, olha, Profetas e Reis. Olha o que diz aqui na página 244, depois se você quiser examinar em casa. Daniel e seus companheiros tinham sido educados por seus pais nos hábitos da estrita temperança. Tinha sido ensinado que Deus lhe pediria conta de suas faculdades e que jamais deveria diminuí-las ou enfraquecê-las. Essa educação fora para Daniel e seus companheiros o meio da sua preservação entre as desmoralizantes influências da corte de Babilônia. Eles tinham sido instruídos por seus pais. Gente, eu fico assim maravilhado quando eu leio essas citações. Por isso que eles venceram, que desde pequenininho
eles foram ensinados como eles deveriam fazer, como eles deveriam cuidar do seu corpo, o que eles deveriam comer, porque influencia muito a comida na nossa vida. E como influencia? Eu sou uma testemunha viva disso, entende? E aí, diante de tudo isso, Deus deu graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos, e pedindo para que não se contaminasse, foi recebido com respeito. Deus concedeu aquele eunuco, aquele chefe dos eunucos, entendeu? Que respeitasse a Daniel e seus companheiros. E realmente isso acontece conosco, irmãos. Isso acontece conosco. Nós imponhamos respeito quando nós queremos viver princípios. Princípios são inegociáveis. Vivemos hoje, uma igreja de Deus está sendo destruída, derrotada, porque os jovens de hoje não querem mais ter um compromisso com Deus. Primeiro, não foram ensinados quando pequenos, que os próprios pais não foram educados e não os educaram os filhos como deve viver e como ter princípios. Lógico, eu não vou generalizar as coisas, que muitos jovens são criados nos princípios e quando eles se tornam adultos, eles tomam as suas próprias decisões. Mas a maior parte. Mas mesmo aquele que se desvia dos plenos conselhos da palavra de Deus e dos seus pais, ainda que eles abandonam tudo, mas chega uma hora que eles voltam, eles lembram e voltam. Por isso, vocês têm grande responsabilidade, os pais, de ensinar os filhos a ter caráter, ter o caráter de Jesus, ensinar os filhos o que faz bem para a alimentação, ensinar eles a voltar à alimentação do Éden. Isso é muito importante num lar. Quando eu leio a história na vida de Daniel, pensando na nossa vida hoje, como estamos hoje, longe dos princípios, e com tanta luz que temos muita luz, e não valorizamos a luz que nós temos. Quando Daniel, ele chegou na corte de Babilônia, diz assim, ainda no livro, continuo lendo, olha. Na corte de Babilônia estavam reunidos representantes de todas as terras, homens do mais alto talento e mais ricamente dotados com dons naturais. Porque Nabucodonosor, ele pegava tudo que era o melhor, tudo que era de melhor das outras nações e traziam, né? Por isso que ele levou Daniel, Misael e Ananias, né? E aí que diz assim, que com mais dons naturais e possuidores da cultura mais vasta que o mundo poderia oferecer. Não obstante, olha só, entre todos eles, os jovens hebreus não tiveram competidores em força e beleza física, em vigor mental e dotes literário, não tinham rival. Eram imbatíveis, né? A forma ereta e passos firmes e elásticos, a fisionomia agradável, os sentidos lúcidos e hábitos puros, era todos certificados mais que suficiente de bons hábitos, a insígnia da beleza com que a natureza honra aos que são obedientes às suas leis. Eles eram imbatíveis. Eles eram os melhores. Porque eles honraram a Deus. E Deus os honrou. Daniel era um soldado espiritual. Um combatente.
E um soldado de verdade não abandona sua missão. Qual que era a missão de Daniel e seus companheiros? Era representar o verdadeiro Deus ali na corte de Babilônia, uma corte pagã. Sabe, quando Israel foi derrotado por Babilônia, mas não foi Israel, não foi o inimigo que derrotou Israel, não. Pensa você, nossa, Nabucodonosor derrotou Israel. Não, foi Deus que os entregou nas mãos do rei Nabucodonosor. Foi Deus que fez isso. Porque era o único meio de salvar um pouco que restava ainda da nação de Israel. E quando Daniel chegou na corte de Babilônia, ele não negociou princípios. Sabe por quê, irmãos? Princípio não se negocia. Ele foi fiel ao Deus do verdadeiro Deus do céu. Hoje, irmãos, nós vivemos num mundo dominado por uma Babilônia pagã, que todos os dias nos impõe a beber do seu vinho adulterado e comer das suas imundícias. Nós ainda estamos vivendo sobre essa influência dessa Babilônia pagã, que deu de beber do seu vinho adulterado a todas as nações da terra. E já tem mais, irmãos. Todos os dias, o garçom Satanás coloca diante de nós o seu cardápio. Ele sabe que a comida que ele oferece vai enfraquecer as nossas faculdades mentais. E assim ele será vitorioso sobre a nossa vida. Ele tem certeza que ficaremos doentes e debilitados. E uma pessoa doente, uma pessoa debilitada, ela ficando enfraquecida, ela não tem coragem nem de orar. Eu sei que o dia que eu fiquei com Covid, irmãos, eu não tinha coragem de orar, nem de orar eu tinha coragem. Não tinha, a mente não ajudava, nem formular palavra de oração, não tinha. E é isso que Satanás quer, irmão, que nós sejamos. Mas Deus quer, irmão, que nós, como seus filhos, vivamos aqui os padrões do céu. Temos que aprender aqui a sermos nobres, porque vamos fazer parte das cortes celestiais. Uma vez uma jovem me disse para mim, não fica, eu estava dando uns conselhos para ela, não fica preocupado não. Assim, na vinda de Cristo, quando ele vier, ele vai mudar a nossa mente. Eu falei, não, filha, não, ele não vai mudar ninguém naquele momento. Aqui nós estamos na escola de Cristo, temos que aprender aqui para vivermos nas cortes celestiais. É aqui. A Bíblia disse que Deus virá buscar um povo preparado, zeloso de boas obras. Nós temos que nos preparar aqui. Muitas coisas vai tirar os jovens, adultos, pastores, mestres do céu, porque não viveram os padrões do céu aqui na terra. Temos que viver os padrões do céu. É difícil? Claro que é difícil. Que se fosse fácil, Jesus não precisava nem ter morrido na cruz por nós. É difícil, sim. Mas com Cristo venceremos a cada dia. E uma das coisas que ajuda muito na nossa vida diária espiritual com Deus é a nossa alimentação. É a nossa alimentação. Sabe, eu percebo que às vezes até na igreja, quando nós vamos falar, muitas pessoas torcem o nariz quando vamos falar sobre alimentação. Sabe, dói dentro de mim
quando eu ouço pregadores pregando, dizendo, tem muita gente por aí que prega salvação pela soja, irmãos. Pô, eu nem como soja. Isso aí machuca a gente, sabe por quê? Porque é um desprezo sobre a lição que nós temos de vida, sobre vida saudável. Quer comais, quer bebais, ou fazer outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. O apetite vai tirar muita gente do céu, como tirou Adão e Eva do jardim do Éden, vai tirar muita gente do céu. E nós precisamos cada dia buscar em Deus, irmão. É uma luta diária, irmãos, não é fácil não. E também não é tudo de uma vez, mas aos poucos o Senhor me dá força para vencer isso, eu quero vencer isso. Eu fui orando a Deus desde o princípio, quando um médico falou para mim que eu não podia mais comer carne, ele disse, você não pode mais comer carne. E eu achei como fosse Deus falando comigo. Tinha muito problema sério de intestino, fiz cirurgia de intestino, meu intestino estava com fissuras, e aí ele disse, não tem mais jeito, você não pode comer mais carne. Eu me tomei aquilo como Deus falando para mim. Aí comecei a vencer, orando a Deus para vencer. Deixei das carnes brancas, deixei da carne vermelha. Tem pessoa que fala assim, eu sou vegetariano, só como peixe. Eu falei, não, então você não é vegetariano, porque peixe também é carne. E eu fui deixando. Depois foi uma luta, irmão, fui deixando. Tudo que a gente sabe que faz mal. A gente sabe que não é certo. A gente não tem força. E essa força tem que buscar em Deus, a cada dia. Lutar, irmão. Jesus disse que nós ganhamos o céu pela força. Cada dia lutar. Senhor, eu quero vencer hoje. Eu quero vencer esse mal. Quando eu entreguei minha vida nas mãos de Deus para vencer o chocolate, e falei, Deus, eu quero vencer. Minha neta estava no hospital, muito mal, e eu precisava que Deus a curasse. E eu não tinha nada para oferecer para Deus em troca. Eu falei, Senhor, eu vou pôr no teu altar o meu desejo de comer chocolate. Eu era uma chocolate. Irmãos, eu falei para Deus, Senhor, curando ou não a minha neta, eu nunca mais como chocolate. E Deus me deu força. Nunca mais comi. Nunca mais. Isso já vai indo para 14 anos. Eu continuava precisando vencer, irmãos. Eu sabia que o açúcar fazia mal para a saúde, eu sabia disso. Então, eu busquei força em Deus. Senhor, me ajude a vencer o açúcar. Mas como? Não vai comer mais bolo? Não vai tomar mais um sorvete? Não vai... Entende? Porque tu tem açúcar. Hoje eu tomo um sorvete. Hoje eu como bolo. Tudo sem açúcar. Esse final de semana eu fiz uma canjica. Que delícia. Sem açúcar. Adoçado só com frutas. Lógico, quem não está acostumado vai. Aca, né? Mas não. Depois Deus vai purificando o nosso paladar. Deus vai purificando. E Deus vai nos dando força. E nós vamos gostando daquilo, irmão. Entendeu? Que estava deturpado na nossa vida. Nós vamos gostando. E Deus me abençoe. Mas temos que viver os padrões dos céus aqui na terra. Você tem que lembrar que você tem que ter uma nobreza, que você vai participar das cortes celestiais. E você tem que ser nobre. Não ameis o mundo, nem as coisas aqui no mundo. Eu tenho orado muito pelas minhas sobrinhas, que eu amo tanto, minhas sobrinhas queridas, que eu amo tanto, e falo sempre para Deus, pleiteio a vida delas diante de Deus, Senhor, salva as minhas sobrinhas. Essa semana eu orei uma noite, numa madrugada, por uma. Eu fiquei feliz porque ela
me respondeu e disse que foi muito tocada pela oração. Nós devemos orar, irmãos, para os nossos jovens, porque tem jeito ainda. Orar pelos nossos jovens, para que eles compreendam que a mente deles precisa ser muito limpa. Por isso que Satanás, esse garçom aí, terrível, ele oferece esses banquetes que destrói a sua vida espiritual. Que se destruir seu corpo, ele sabe que ele ganha a batalha. Se ele enfraquecer você na vida espiritual, ele ganha a batalha. Não permita que isso aconteça. Lutem para ganhar o céu, gente. Ser príncipes e princesas nas cortes celestiais. Que maravilha, ter nobreza de caráter. Chegar lá e dar testemunho. Eu estou aqui, nessa realeza total, porque eu aprendi com Cristo. Ele me deu força e me capacitou para estar aqui. Mas faça a sua parte. Faça a sua parte. E leia. E leia o livro. Esse livro é muito bom. Aqui fala é da parte, nas páginas, na corte, chama a corte de Babilônia, fala, contando a vida de Daniel. Daniel foi uma luz, irmão. Ele e seus 3 companheiros foram uma luz que brilhou nas trevas, brilhou nas cortes de Babilônia, que chegou a se converter o rei Nabucodonosor, por causa da vida de Daniel, irmão. Olha, eu fico sempre pensando nisso. Foram muita gente levado para lá, para Babilônia, e porque só destacou esses 4 jovens. E olha, por eles terem uma vida reta diante de Deus, Deus colocou eles lá na corte para ensinar. Os outros cativos, Deus precisou levantar o profeta Ezequiel para ensinar eles lá pela rebeldia deles. Perder o céu, irmãos, por causa de comida é loucura. Prepare-se para o céu, porque Jesus está voltando e Ele quer que nós sejamos os arautos, que pregamos a mensagem, as 3 mensagens angélicas, que o povo de Deus tem que pregar. E a reforma de saúde é o braço direito da 3ª mensagem angélica. Vamos pensar nisso. E vamos nos preparar. Vamos pedir o poder do céu, poder do Espírito Santo, para sermos o pregoeiro da justiça, como foi Noé, naquele mundo em que ele viveu, no tempo dele. Só ele foi fiel, só ele foi achado graça diante de Deus. E Deus usou ele para dar o alto clamor, que viria um dilúvio sobre a terra. Deus te escolheu, nunca se esqueça disso, que você faz parte, para dar também o alto clamor, pregar que Jesus em breve vai voltar. E nós temos que viver aqui os padrões do céu, pense nisso. Querido Deus, nós agradecemos pela Tua palavra, pela luz da Tua palavra. Muito obrigado por termos em nossas mãos a Bíblia Sagrada. Ajuda a viver, Pai, os padrões do céu, por favor, e nos prepare com o poder do Espírito Santo para darmos a mensagem ao mundo. Ajuda-nos a sermos fiéis a Ti em toda a nossa maneira de viver. Ajuda, Pai, para não vivermos uma vida relaxadamente, como disse o profeta Daniel. Nós devemos ser puros e santos diante de Ti. Dá-nos esse poder do céu e ajuda-nos a andarmos em santidade na Tua presença. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus os abençoe vocês. Que Deus ajude vocês a viver os padrões do céu. Amém? Ficam na paz de Cristo. Amém?